Olá, bem-vindos ao segundo episódio de Os Meus Amigos. É o primeiro sobre filmes. Para falar de filmes, tenho aqui connosco o Sérgio Oliveira. O Sérgio é a pessoa que eu conheço que viu mais filmes de sempre. Se calhar o Sérgio viu mais filmes do que vocês viram se tivessem 3 vidas. E é precisamente isso, é um dos objetivos deste programa, é pegarem amigos meus que têm uma determinada paixão sobre algo e pô-los um bocado a falar sobre isso. Porque, pá, eu próprio às vezes, como eu disse no primeiro episódio, vejo um amigo meu falar de um livro que leu, ou de um álbum que conhece, ou de um filme que viu, e eu penso, acho que isto aqui tem potencial para espalhar e acho que as outras pessoas também mereciam ouvir pessoas a falar com esta paixão e com este conhecimento. E para abrir aqui o episódio sobre cinema, vamos falar sobre o Once Upon a Time in Hollywood, que é de um realizador que acho que... Concordas, Sérgio, que quem gosta de cinema tem que gostar de Tarantino? Epá, na minha visão, no meu ponto de vista, sim. Embora seja, muitas vezes não seja propriamente o realizador consensual, também devido ao estilo que ele aplica nos filmes, e nomeadamente a vertente da violência, mas eu acho que sim, um verdadeiro apaixonado por cinema tem que gostar de Tarantino. Mas tu achas que não é consensual precisamente por causa dessa violência, mas realmente, pá, quando umas pessoas se conseguem abstrair disso, efetivamente, achas, e o tema principal não é o Tarantino, é um filme dele, Once Upon a Time in Hollywood, mas agora, porquê é que achas que ele nunca recebeu nenhum Oscar de melhor realizador? Porque muitas vezes a realização também advém, o prémio de realização advém muito também da própria temática que o filme apresenta e também da própria parte técnica da realização. Eu acho que nesse aspecto a Academia acaba por ir sempre por outros caminhos e não lhe dar esse mérito. Acaba por dar mais mérito na capacidade que ele tem na escrita, porque ele é muito forte nos argumentos, aí até já ganhou 2 Oscars. Na realização em Com quais si, filmes? com o Pulp Fiction e com o Django Unchained. Foi com esses dois. Também estava nomeado para o Once Upon a Time in Hollywood, curiosamente. Sempre argumento original. Ok. E o que é que achaste então deste Once Upon a Time in Hollywood? Epá, achei muito bom. Achei muito bom. Parece que é fácil dizer que se gosta porque é do Tarantino e isso de facto já preenche uma cota à parte. Mas isso pode funcionar ao contrário às vezes, não é? Tipo, às vezes há tanta expectativa sobre um produto que se pode manchar um bocadinho, Correto. mas não foi o caso. Mas no caso dele parece que há uma constante espera para vê-lo fazer um filme menos bom, ou falhar, ou eventualmente fazer o primeiro filme mau, mas não, ele acerta sempre, mesmo dentro do estilo dele, ele consegue sempre trazer algo de novo e reinventar-se, e acho que neste filme, no Once Upon a Time in Hollywood, ele faz isso a um nível como ainda não tinha feito até então, desde o Pulp Fiction, por exemplo. Eu acho que o Once Upon a Time in Hollywood acaba por ser um filme para fãs de cinema, como ele próprio é, uma autêntica enciclopédia, e faz ali uma homenagem a todo o mundo de Hollywood, é quase como se tem dito, como se tem escrito, uma carta de amor ao mundo que ele mais gosta. Tu dizes que ele faz algo que não fazia desde Pulp Fiction. Na capacidade de se reinventar, porque eu acho que aqui este filme tem uma maturidade maior, porque, como eu costumo dizer, há aqueles momentos que são típicos de Tarantino, em que tu estás a ver a construção da cena, a forma como ela cresce, seja a nível de diálogos ou a nível de tensão e tudo mais, e depois ele pode atarantinar e tornar aquilo muito mais espetacular visualmente, em que a violência entra com muita força, e ele faz um filme muito mais paciente nesse aspecto, deixa tudo fazer o tal build-up, crescer e evita muitos desses momentos. Por isso é que às vezes já tive algumas reações em relação a esse filme que parece é mais seca, não acontece tanta coisa, é ali dentro daquele mundinho, e conversa, e depois
pronto, eu não quero estar aqui com muitos spoilers, mas a verdade Não, é mas que... podemos fazer e já agora o pessoal fica avisado, porque isto é para quem viu os filmes, podes falar à vontade. Eu ia dizer isso no início, mas esqueci-me. Mas também ainda não fizemos nenhum, portanto, a partir de agora podes falar à vontade. Até porque, lá está, já quem quer ver o filme já com certeza já o terá visto, quem é verdadeiramente fã, porque o filme já tem quase um ano desde a sua estreia. E pronto, e neste filme aqui, apesar de alguns momentos típicos Tarantino no que toca a sangue, violência e tudo mais, eu acho que aqui só tem aquele boom final mesmo no fim. Estou-me a repetir. Sim, ao contrário, por exemplo, do Inglourious Basterds e do Django e do Kill Bill, que são filmes que partem logo para essa vertente com muito mais facilidade e numa fase muito mais prematura da história do filme. Sim, ele vai fazendo esse crescendo realmente. Pá, para mim, uma cena que eu senti, eu estava à espera de sentir momentos de. Eu gostei muito do filme, atenção, acho que dei 9 no IMDb, não sei quanto é que tu deste, mas a partir de 10, se calhar para ti é só Deus, né? Mas, opá, eu adorei a construção dos personagens e ele perdeu bué de tempo nisso e fiz. Se calhar estava à espera um bocadinho de momentos, o momento em que eu me senti mais tenso a ver o filme. Se calhar foi naqueles 2 minutos em que ele está em casa do velhote cego, sabes? E ele vai caminhando assim. Da personagem do Brad Pitt. Pá, exatamente. Toda essa sequência para mim é um exemplo perfeito daquilo que eu estava a dizer há pouco, porque ele vai lá, entra no rancho da família Manson e tu sentes a tensão toda à volta e tudo aquilo que acontece à volta dele cheira a esturro, por assim dizer. Parece que há ali um acumular de mentiras e de tensão que tu achas mesmo que aquilo vai dar um estrondo e que vai virar uma chacina. E depois a forma como ele vai aos bocadinhos explorando essa situação até chegar à própria fase onde está o velho, que é o Bruce Dern, e depois confronta-se com aquilo tudo que lhe foi dito pelas hippies que lá estavam, e é tudo verdade, porque ele de facto é cego, ele de facto estava a ter uma cesta, ele de facto gosta de ver a novela e não está a ser usado por ninguém. Esse momento foi muito bom, verificares em que estás ali a ter uma tensão máxima e estás mesmo, epá, isto vai dar barraca, isto vai dar, eu não quero dizer palavrões, mas... Pode dizer, à vontade, eu já disse uma vez. Isto vai dar merda, meu, isto vai dar merda, é o que tu achas, e depois vais a ver e não, está tudo bem, ele só queria saber se o amigo dele estava tudo tranquilo. Pronto, tens aquele... Ele, mesmo assim, o Tarantino, claro que não consegue evitar, e quando o Brad Pitt regressa ao carro, vê que o pneu está furado e foi lá um daqueles capangas e ele, pá, estragaste o meu carro, eu vou ter que te estragar a cara. Mas pronto, esse é um bom exemplo de que, porque ele facilmente podia dar uma de Tarantino e cortar cabeças a torta e a direita e tudo mais, exatamente. E isso vê-se muito ao longo do filme e tirando de facto a cena final, porque é aquele boom que nós temos que ter sempre, aquele presentezinho, funcionou bastante bem. Tu achas que sabes quando eu adorei o Brad Pitt, eu acho que qualquer pessoa assim da nossa geração tem uma espécie de relação de amor com o Brad Pitt, acho que é o personagem mais cool não é? do cinema, e já ouvia fazer papéis muito, muito bons. Este aqui eu gostei muito, mas eu não consegui evitar questionar-me se ele não ganhou o Oscar numa de... é o Brad Pitt, ele já anda nisto há tanto tempo e não sei o que é que tu achas, se achas que foi merecido. Eu concordo que tendo em conta a carreira que ele teve, aquilo funcionou um bocadinho como prémio de carreira. Ele já tinha tido 3 nomeações como ator e agora estava a concorrer contra 4 pesos pesados que já tinham ganho, todos eles já tinham ganho, Tom Hanks, Joe Pesci, o Al Pacino era um deles. E o Joe Pesci, e o Tom Hanks. Uma breve à parte. O Anthony Hopkins também esteve nomeado. Olha, era esse o que faltava. Sim. Porque eu achei o Anthony Hopkins fenomenal como Papa, mas sim, desculpa, continua. Achas que... Sim, há ali um misto de prémio de carreira, mas eu gosto muito também, da prestação dele, precisamente por que ele tem aquela coolness que lhe é reconhecida, e a personagem dele é uma personagem muito misteriosa, muito carismática ao mesmo tempo, tem um passado muito negro, e ele entra naquela categoria dos filmes clássicos dos anos 50,
o strong and silent type, em que tu vês aquela coolness toda dele, mas tu vês que ele é um gajo porreiro, mas ao mesmo tempo vês que ele tem um passado obscuro, e a forma como ele também funciona como muleta de apoio para a personagem do DiCaprio é incrível, porque o gajo, para além de ser o stuntman dele, é de facto um amigo e quase um... Quase uma babysitter. É isso. Eu disse mordomo, porque ele está sempre lá para ele, a servir-lhe e tudo mais. E é isso. Ele respira a coolness toda de Hollywood, que é isso que ele quer transmitir com o filme. E acaba por ser uma homenagem àquilo que são os stuntmans, porque acabam sempre por ficar para segundo plano. E é fixe ver um stuntman que tenha aquela postura e aquela pinta a ser gloriado dessa maneira, por assim dizer. Sabes, um papel que eu curti bastante e acaba por ser quase uma sobreposição foi o papel da miudita, sabes? Da miudita que está a falar, que tem alta conversa com o Leonardo DiCaprio. Ela provavelmente não foi nomeada para nada porque ela só apareceu uns minutos. Mas achei engraçado porque ela faz de miúda, que é uma atriz excelente, e ao fazer de miúda, que é uma atriz excelente, está a ser uma atriz excelente porque convence-me. Aí principalmente nessa sequência em que ela está a ter aquela conversa mais deep, está a funcionar quase como psiquiatra do DiCaprio, lá está, é um dos momentos que para mim o Tarantino reinventa-se, porque aquilo é clássico de Tarantino, na escrita, nos diálogos, na direção que ele faz dos dois atores, mas em toda a carreira dele eu acho que é a primeira vez que ele faz isto com uma criança. Ele não é um realizador de crianças, até porque, tendo em conta a temática sempre muito, muito adulta e muito violenta dos filmes dele, é muito raro ele trabalhar com crianças, e há realizadores que têm um dedo, um toque especial para a direção de atores com crianças. Às vezes as crianças são talentosas, têm boa capacidade de acting, mas a maior parte dos casos o bom acting delas é retirado pelo próprio realizador, como no Shining. Com adultos também, não é? Exatamente. Com atores adultos. Exatamente, mas normalmente com crianças é preciso ter um toque diferente. Claro. Eu falei há pouco do Shining, porque tens o miúdo do Shining e a forma como esse miúdo, Danny Lloyd, se não estou em erro, atua nesse filme, aquilo é tudo mérito do Kubrick, porque o Kubrick é que o está a conduzir o filme todo, tanto que o miúdo nem sequer fazia a mínima ideia que estava num filme de terror. A sério? Exatamente, ele não fazia ideia, manteve-o ali dentro da bolha dele e vais fazer assim, aquilo é tudo mérito do Kubrick, por mais carisma que o miúdo tenha, e foi bom ver o Tarantino também a explorar essa vertente, mais uma cena diferente que ele fez e mais um grande mérito dele, por mostrar que também tem capacidade em lidar com crianças, e gostei bastante desse momento. Achas que funcionou bem, como eu disse há um bocado que o Brad Pitt, qualquer pessoa que gosta de cinema da nossa geração tem uma espécie de relação de amor com ele. Com o Leonardo DiCaprio é parecido, mas é quase como se no íntimo de muitos homens o Brad Pitt fosse aquilo que os homens estavam de ser e o Leonardo DiCaprio fosse tipo um amigo que estavam de ter. Não sei muito bem, nunca pensei nisto até agora mesmo. Mas, acho que concordas que nós esperamos durante anos e anos e anos ver os dois gajos no mesmo ecrã, né? Sim. Achas que resultou bem? Resultou na plenitude, eles parecem já só com o filme já entra naquela categoria de grandes duplas do cinema. Porque lá está, porque eles são os dois sex symbols, são os dois idolatrados, já têm uma carreira longa a trabalhar com grandes realizadores, e é a parte toda da pinta, do carisma, só ver os dois no mesmo cartaz é algo que atrai imenso, e funcionou bastante bem. Eles têm uma química incrível, e também aqui dou muito mérito ao Brad Pitt, porque lá está, o star power que os dois têm é elevadíssimo. Um ganha nos aspectos, o outro ganha noutros, mas será mais ou menos ao mesmo nível. E ver o Brad Pitt aceitar ficar como secundário pelo bem do filme, porque também a personagem dele era forte o suficiente para tal, foi qualquer coisa de incrível. E claro, é uma maravilha estar ali quase 3 horas de filme a levar com estes dois atores. Não é todos os dias que se vê uma dupla assim. Sabes que eu acho que, para mim, acho que o meu nível de... Pronto, eu também vejo muitos filmes, mas
se calhar mais do que a média, mas muito menos do que tu, e já vi muitos mais, e portanto se calhar o meu nível de tosco, acho que revela-se quando... é como estavas a dizer, o Brad Pitt, ele tem um papel, tipo, ele não é deficiente, ele não tem nenhuma característica que o distinga, não representa ninguém da vida real, também costuma ser um aspecto muito valorizado para Oscars, não tem assim nenhuma característica muito exacerbada que o distinga e que torna o personagem dele memorável, mas acaba por ser todo um conjunto, não é? Pá, e aí sim acabo por perceber mais porque é que pode ter sido ele em detrimento do Anthony Hopkins. Acho que são questões um bocado mais, se calhar mais profundas do que aquilo que eu consigo observar. Mas eu queria perguntar... Diz. Sim, não, essa parte dos prémios também, lá está, vale o que vale. Vale o que vale, claro. O nome, a marca Brad Pitt tinha que ser, sei lá, galardoada ou dado aquele mérito. Ele tinha que ter o seu momento. Eu acho que é um bocado isso, porque de facto o Pacino, o Pesci, Tom Hanks, Anthony Hopkins são veteranos de carreira feita, galardoada imensas vezes, então também houve esse ponto de equilíbrio e eu acho que foi aquilo que toda a gente aceitou. Tipo, yes, Brad Pitt finalmente ganhou e tal, justo, já não é de agora. E acho que foi um bocado por aí. Eu próprio fiquei contente também, embora reconheça que não seja propriamente aquele... Porque normalmente os Oscars vão sempre para as interpretações mais dramáticas, aquelas que têm mais diálogos e mais situações e tal, que puxem por isso, e lá está, como ele não interpreta uma pessoa que existiu, não é propriamente um biopic, seja ele musical ou político ou whatever, também não é propriamente não está numa cadeira de rodas, que isso também ajuda muito para ganhar um Oscar, mas acho que foi um bocadinho a soma dessas partes todas e é fixe ver essa variedade, para não ser sempre atribuídos da mesma maneira, ou dentro dos mesmos padrões, vá. Tu disseste há um bocado que o filme acabou por ser um bocado uma carta de amor à indústria de Hollywood. Uhum. Mas, tipo, eu também li alguns que eram determinados no Golden Era, ou... Sim. O que era o Golden Era, exatamente? Que período é que se refere? É aquela passagem dos anos 50 para os anos 60, em que o cinema ganha ali um boom considerável no que toca às produções, porque antes disso tinhas as grandes produções, mas eram os filmes com grandes orçamentos, mas eram os filmes históricos, aqueles do Charlton Heston, dos Dez Mandamentos e da Cleópatra e tudo mais, e naquela altura começou-se a investir mais. Mas falo na altura, na fase concreta, é do cinema dourado, é como é que eu ia dizer isto? Do glamour, é mesmo isso que eu quero dizer, é do glamour, aquele mundo todo à parte, daquelas construções de cenários enormes, os estúdios a começar a expandir e a aparecerem as grandes estrelas dos anos 60, que lá está, que vieram mudar ali o panorama do preto e branco e do antigo tipo de acting que vinha desde os tempos de Casablanca e por aí. Ok. Opa, sabes que uma cena que eu curti menos, mas aí, opa, eu já... O problema é meu, porque eu sabia para o que é que ia. Eu curti muito o momento de tensão quando os gajos entram e o Brad Pitt acabou de fumar aquele cigarro com LSD. Mas, opá, a parte da gaja, tipo... Não sei o que é que achaste, curtiste ou não, pá. Eu sei que é suposto haver algum exagero nos filmes do Tarantino. É isso. Mas... Tu acabaste de responder à tua pergunta. Porque recorda-te no Kill Bill, quando a personagem da Lucy Liu corta a cabeça a um dos capangas lá da máfia japonesa, e aquilo, para além de ser um jorro enorme de sangue, ela própria tem um rente enorme. Pronto, ele quando chega a situações assim mais extremas, ele gosta de fazer um filme como se fosse um filme de série B, e ser exagerado, dar tudo. E é mais ou menos o que acontece. A gaja fica completamente maluca, batshit crazy, não é? E então ele aí puxa tudo, puxa o overacting, puxa o exagero de som e tudo mais. Eu percebo o que estás a dizer, mas pronto, acho que há ali um misto daquilo que poderia ser uma situação real e ao mesmo tempo o Tarantino a soltar os seus demónios todos. Epá, tive aqui 2 horas e meia a conter-me, nesta última cena vou dar tudo. E vou full Tarantino. É um bocado por aí. Pá, depois... é para que... Diz.
Sim, pronto, e depois o que eu queria concluir é porque também é bom que uma coisa boa que este filme tem, ele volta a repetir um bocadinho a fórmula que usou no Inglourious Basterds, em que mete o filme num contexto real, numa época real, numa coisa que aconteceu mesmo, e faz um misto de personagens que de facto existiram mesmo, como o Charles Manson e a Sharon Tate, e depois mete algumas personagens fictícias. Já no Bastards ele tinha feito isso. Junto aos dois contextos, e tu parece que estás a seguir uma história, uma narrativa que funciona quase como uma cena, o relato de um acontecimento real, e tu estás à espera de um certo acontecimento acontecer, e depois ele introduz ali uma visão alternativa àquilo que é o que de facto aconteceu. Para não ser um filme um bocado copy-paste daquilo que acontece, daquilo que tu lês no Wikipédia. Já no Bastards, tu sabes perfeitamente como é que acabou a Segunda Guerra Mundial e ele dá um take completamente diferente. Porque tu estás a ver aquela sequência toda no cinema e ficas, não, isto não pode ser assim, não foi assim que o Hitler morreu, não sei, e pronto, mas é assim, e se isto fosse assim? E no caso do Once Upon a Time in Hollywood é muito bom, porque tu vês aquela tensão toda a construir-se, vês lá os vilões a chegarem, e depois tens toda aquela construção angelical à volta da Sharon Tate, e estás mesmo com a atenção máxima a roer as unhas, é pá, estes gajos vão matar a Sharon Tate, porque tu sabes que eles mataram a Sharon Tate, e ele constrói a história tal igual como ela aconteceu, pronto, com algumas alterações que eu próprio não as devo conhecer, e depois no momento em que eles vão atacá-la, o que é que acontece? Epá, tocaram na campainha ao lado. Foi só isso. Foi só isso. E se eles tivessem enganado na casa? E se eles tivessem tocado na casa ao lado? Na casa ao lado mora um badass motherfucker que está a apanhar alta trip, apanhar LSD, e o amigo dele está na piscina a relaxar e que por acaso tem um lança-chamas que também vai bastante a jeito. Pronto, é O gajo a na ficção. alternativa que eu gosto. Neste universo paralelo, ele salvou a Sharon Tate, o Tarantino. Sim. E foi fixe, e foi bastante pesado, inclusive pela própria família da Sharon Tate, porque acho que ninguém ia gostar de voltar a revisitar, nem que seja a nível de memória, tudo o que aconteceu. Um assassínio assim a sangue frio de uma jovem atriz que tinha aquele ar todo angelical que ele construiu no filme, ainda por cima grávida, pronto. Não revisitar a tragédia dessa maneira, mas dar a sugestão que o vai fazer é absolutamente incrível. Achas que a Margot Robbie também teve bem? Epá, ela tem um papel mais secundário, obviamente, mas achas... Sim. Dentro desse papel mais pequenino que ela esteve bastante bem. Eu gostei bastante da abordagem que o Tarantino faz, é uma abordagem bastante simples, na altura até foi criticado por lhe dar pouco tempo de antena, mas eu gostei desse minimalismo, que é teres o básico, para teres uma noção daquilo que ela era, manteres aquele ar um bocado angelical dela e tal, como eu disse, o suficiente para tu criares empatia ao ponto de não quereres que lhe aconteça nada de mal. Eu acho que não havia necessidade de dar mais tempo de antena com grandes diálogos a Tarantino. Acho que ia perder essa magia que tinha à volta dela. Eu acho que teve bastante bem, eu acho que ela também aceitou bem esse papel sem... E ser secundária de Brad Pitt e DiCaprio não é vergonha para rigorosamente ninguém. Portanto... mas estavas a falar do Tarantino ser criticado, mas pá, o Tarantino já foi criticado por ter uma atitude mais ou menos misógina. No entanto, tipo, ele tem bué de mulheres heroínas, não é? Ridículo. Em quase todos os filmes tens... Aliás, ele até trabalha acho tão bem e dá-lhes protagonismo, mesmo atrizes como a Pam Grier, que tinha a carreira praticamente enterrada, e ele no Jackie Brown fez dela uma líder de todo o filme, um filme que tem Samuel L. Jackson e Robert De Niro, e ela segura o filme com garra. Depois tens o Kill Bill, que também tem uma Death Proof. Exatamente, o Death Proof é tudo ele um exercício de poder feminino. Pronto, portanto, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Ok. Pronto, também, se calhar um dia destes fazemos um episódio só sobre o Tarantino. Mas para acabar, este foi o nono filme, ou o oitavo? Foi nono. Achas que ele... Se contares as duas partes do Kill Bill tal como um filme, é o nono. Achas que ele nos vai deixar ao décimo mesmo? Como... É verdade mesmo que ele prometeu isso? Ou tipo, ele se calhar disse isso a brincadeira? Qual é a cena? Sim, ele já anda a dizer isso há muito tempo. Mas, no entanto, ele tem sempre ideias para mais coisas. Ele diz que vai fazer um filme do Star Trek e que gostava de fazer um filme de James Bond. Portanto, eu acho que ele
ele é muito vincado naquilo que diz, e, portanto, eu não tomaria dano e me levo as palavras dele. Pode, de facto, fazer só mais um. Mas ao mesmo tempo eu não sei como é que o homem vai conseguir viver o resto da vida com tanta ideia na cabeça sem a materializar, a não ser que ele se vire para outras coisas. Yeah. Olha, antes de fecharmos, tu fazes críticas para um site, não é? Sim, tenho feito algumas Onde é que o pessoal críticas pode encontrar isso? no site do IGN, IGN Portugal. Devem estar lá algumas análises que eu fiz de alguns filmes que estrearam nos últimos tempos. Agora, devido a esta paragem forçada, não há cinema. Inclusive, escrevi sobre o Once Upon a Time in Hollywood também. Foi dos primeiros que eu fiz na altura. Ok. Opa, e eu, para a próxima, se aceitares o desafio, eu curtia ouvir-te, já te ouvi falar dele, mas queria ouvir-te a falar com um bocadinho mais de extensão do Irishman, do Scorsese. Ok, eu também escrevi sobre isso na altura, na boa. Ótimo. Sim. Muito bem, olha. Obrigado, Sérgio. Sempre, Espero que tenhas curtido também. Quanto a vocês, chamaste-me Pedro, já. Quanto a vocês aí em casa, se curtiram, tudo podem subscrever o canal, obviamente. Há outros tipos de conteúdo também aqui neste canal do YouTube, do Pedro on the Road. Já tivemos um episódio sobre literatura, tivemos agora o Sérgio a falar de cinema, vamos ter música e vamos ter história também. E de vez em quando, muito longe a longe, futebol, não tipo aqueles programas que vocês sabem que são uma merda, mas se calhar sobre uma determinada partida que teve um momento histórico. Vão acompanhando, vão partilhando e vivemos para daqui uns dias.